Hoje pela manhã, pude participar de uma mesa composta que tinha por escopo debater um conjunto de experiências comparadas sobre a ideia da proteção da natureza no constitucionalismo latino-americano. E, pelo menos, o escopo da nossa intervenção foi no sentido de tentar responder duas perguntas. A primeira, qual seria a função do direito ambiental, e especialmente a do direito ambiental, do modo como nós, no Brasil, compreendemos a sua arquitetura de normas. Segunda questão, que também foi debatida, até por conta do ambiente da nossa mesa, seria tentar delinear se nós poderíamos chegar no caminho de um direito, ou pelo menos de uma proposta de ordem jurídica que recepcionasse direitos da natureza, como se verificou existirem esses direitos na Constituição do Equador, por meio do artigo 10, ou mesmo na jurisprudência da Corte Constitucional da Colômbia, muito embora não existam esses direitos na Constituição colombiana. Então, na verdade, foram esses os dois objetivos que tentaram ser desenvolvidos ao longo da nossa intervenção, sempre conectado com a proposta da mesa, que era debater os direitos da natureza e de que modo eles poderiam ser protegidos ou definidos nas constituições latino-americanas. Bom, nós podemos falar bastante sobre esse tema. Eu vou tentar concentrar aqui uma tentativa de resposta por meio do ângulo do que quais foram os avanços da nossa Constituição, compreendida enquanto ordem local, e de que modo nós poderíamos compreender esses avanços, tomando como ponto de partida a nossa Constituição e sua relação com o que acontece na América Latina. Então, nós poderíamos, com certeza, entender que como nós definimos de que modo o meio ambiente é protegido no Brasil, isso já é bastante bem consolidado no plano de uma experiência inovadora que somente décadas depois se teve condições de chegar a tal ponto na Europa, mesmo na América Latina. Nós temos aqui definições que são bastante estranhas a algumas constituições ainda na Europa, e sobre isso chegamos a 30 anos de Constituição, com um texto bastante sofisticado, que consegue agregar a proteção da natureza com a proteção de outras formas de vida, consegue propor um sentido mitigado de valorização da condição humana, dando uma importância, dando o valor que deva ser admitido para estas duas vertentes, a natureza e as demais formas de vida. Mas o grande desafio que nós temos em 30 anos, na verdade, é enfrentar as dificuldades que são colocadas no plano da concretização, especialmente judicial. Vou dar um exemplo aqui, na verdade. Hoje nós temos muitas dificuldades de tentar manter estas definições que são fixadas pela Constituição. Temos iniciativas retrocessivas que decorrem do próprio Congresso Nacional, iniciativas retrocessivas que decorrem de emendas constitucionais que são encaminhadas sobre pretextos e sobre razões que não são eminentemente jurídicas, e temos também dificuldades de como o Supremo Tribunal Federal, que seria, na verdade, o último instrumento para tentar impedir estas fragilizações ou estes ataques, como é que ele compreende qual é o significado da Constituição Ecológica. Vou dar um exemplo, que é o mais recente, enfrentado pelas 3 ADIs do caso do Código Florestal. Nós conseguimos, lamentavelmente, reconhecer como constitucional, pelas decisões do Supremo em relação às 3 ADIs, que um curso hídrico tem um conceito jurídico, mas ele tem um conceito ecológico que é diferente. E nós conseguimos, lamentavelmente, fazer essa dissociação. Eu consegui, por meio de uma decisão do Supremo, 3 decisões, na verdade, propor uma realidade que só existe no plano do direito, uma realidade que só existe no plano jurídico. Esse me parece que é o principal desafio que o direito constitucional brasileiro enfrenta para a proteção não do meio ambiente, mas a proteção da natureza. Nós temos dificuldades de colocar em prática normas que protejam a natureza. Temos muita facilidade de colocar em prática normas que protegem o meio ambiente, que na verdade suscitam conceitos fictícios, suscitam conceitos que podem não representar a realidade das leis da natureza. Esse me parece que talvez seja o principal desafio. Como fazer a proteção da natureza, que tem o seu lugar na Constituição Ecológica brasileira, chegando aos 30 anos,
tem o seu lugar de excelência, o seu lugar que é reconhecido pelas experiências europeias, pelas próprias experiências latino-americanas, mas esse lugar de excelência ainda tem grande dificuldade de ser reconhecido por quem o aplica, o Poder Judiciário e principalmente por aquele que deveria manter os níveis de proteção por via da legislação. Grande parte deles eu já descrevi na nossa pergunta anterior, mas eu gostaria de destacar mais uma vez a grande dificuldade que nós temos de produzir normas ambientais que também protejam a natureza. Esta grande dificuldade se deve a alguns motivos. O principal deles talvez seja a distância que o direito ainda mantém da ciência. O direito ambiental precisa compreender adequadamente as leis da natureza. O direito ambiental precisa compreender adequadamente como os sistemas ecológicos existem, como os sistemas ecológicos se mantêm. Se não houver esta aproximação entre as leis da natureza e estes processos que produzem normas jurídicas, nós teremos grande dificuldade de colocar em prática o compromisso que a Constituição estabeleceu com as futuras gerações, com todas as formas de vida e principalmente com as necessidades desta geração no plano da proteção de uma qualidade de vida que traga mais do que dignidade, mais do que bem-estar, mas principalmente harmonia. Bom, sobre os direitos da natureza, nós podemos tentar compreendê-los sobre duas perspectivas. Uma primeira perspectiva é aquela que nós encontramos aqui em pelo menos duas experiências jurídicas, uma constitucional e a outra infranormativa, no caso do Equador e no caso da Bolívia. Nós temos aí efetivamente definições legais, no caso da Bolívia, a lei da Pachamama, e definição constitucional, no caso do Equador, e um processo que reconhece a condição subjetiva de titular de direitos para a natureza. Esse é o caso do Equador. Esse é o caso da Bolívia também. Nesse processo, há uma inspiração que recorre à tradição andina, propondo que, mais do que falar em dignidade da condição humana ou dignidade da vida humana, que é uma expressão que faz parte do discurso global da proteção dos direitos fundamentais, estas constituições, no caso do Equador, e esta legislação, no caso da Bolívia, tratam de um sentido diferenciado de bem-estar. Fala-se em sumac causae, no caso do Equador, fala-se em sumac causae no caso da tradição andina, fala-se nos direitos da Pachamama, porque o que está se propondo aí é mais do que reconhecer que as pessoas devem ter garantido o bem-estar, que as pessoas têm um lugar de privilégio nas relações jurídicas. Está se reconhecendo aqui que o que deve ser protegido é a harmonia. O homem deixou de ser o centro das relações jurídicas. Não há um centro. O valor vida humana e o valor da vida não humana são ambos valores importantes. Nessa perspectiva, nós não temos algo mais importante do que outro valor. Todos os valores são importantes, porque o que se supõe é a harmonia. A harmonia é o valor imperativo de um ambiente que define direitos da natureza, na tradição latino-americana. Mas eu posso entender também que os direitos da natureza têm uma origem em outra perspectiva. Uma perspectiva que permite que ordens jurídicas dialoguem para tentar apresentar um caminho adequado, não um caminho mais adequado ou o caminho correto, mas um caminho adequado para resgatar a importância da natureza em uma comunidade de direitos. Mesmo que nós entendamos, nessa segunda perspectiva, que seja difícil aceitar que a natureza possa ser sujeito, nessa ordem de diálogo global entre experiências jurídicas, já é muito mais simples aceitar que a natureza tem o seu valor. E a natureza tem o seu valor por diversos caminhos, por diversas formas de atribuir valor. Todas elas relevantes e todas elas apontando um caminho onde ela está cada vez mais próxima de uma comunidade moral humana no processo de atribuição de direitos. Mesmo que não se aceite que a natureza tenha a sua condição de titular, mesmo que não se aceite que a natureza tenha direitos, como nós compreendemos direitos das pessoas, já se aceita no plano global que a natureza tem um valor e um valor muito próximo, porque é aquele que é reservado às outras pessoas. Vou dar um exemplo da África do Sul. A África do Sul reconhece na Constituição que existe o valor de dignidade da pessoa humana. Aceita-se, portanto, que é um valor relevante.
é um valor que informa os direitos fundamentais, mas também se aponta que mais relevante do que a dignidade da pessoa humana é a filosofia Ubuntu. Viver bem na África do Sul significa viver segundo os padrões da filosofia Ubuntu, que significa, em última análise, que não é proibido que se tenha lucro. Não é proibido que a economia capitalista desenvolva os princípios tais como liberdade econômica, livre iniciativa. Mas a partir do momento em que a economia começa a destruir os projetos de vida, destruir como as pessoas desejam viver, teríamos dificuldades. E aí entra a filosofia Ubuntu. Dignidade de vida tem que ser reconhecida, mas existem outros caminhos também para se viver. Nós podemos sim reconhecer que as pessoas têm direitos, mas nós também temos que reconhecer nessa comunidade global, nesse processo de ampliação dos direitos, que a natureza tem o seu valor e um valor cada vez mais próximo dos direitos que nós reconhecemos a nós mesmos. A Colômbia, ao debater o caso Atrato, do rio Atrato, a Colômbia deixou muito claro nas suas ações de voto, na discussão sobre a tutela do rio, deixou muito claro que chega-se a um ponto onde, se nós não conseguimos oferecer proteção para a natureza por meio de um sistema onde há direitos das pessoas e a natureza é um objeto, nós devemos mudar a condição valorativa da natureza. Ela deve deixar de ser um objeto. Mesmo que não seja uma pessoa, mas a natureza deve ser algo tão próximo quanto seja da condição humana. Deve ser semelhante ao homem. Então, talvez, nesse momento, nós passemos a respeitar alguém que seja próximo a nós mesmos. Talvez esse seja o caminho proposto em um direito que aceite direitos da natureza, ou um discurso diferenciado para direitos. Um discurso diferenciado onde os direitos aceitam a natureza, assim como também aceitam os homens como titulares de proteção. Esse é o objetivo quando falamos em direitos.